QJR Entrevista. Oferecimento Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Estamos de volta, bora para mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Churrascaria Garfo e Bombacha, Dia dos Pais na Garfo e Bombacha. Pai acompanhado de um adulto pagante ganha 50% de desconto. Conosco nos estúdios da Clube, novamente nessa quinta-feira, já aparecendo em imagens aqui nos estúdios da Clube, Ju Alano, da Central de Negócios. Bom dia, Ju, bem-vinda. Bom dia, meninos, bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo Tem que dar uma ligadinha, Ju, por favor. Tem que ligar. Isso. De novo. Agora sim. Apertar o do meio. Luzinha acesa, aí liga. quê? Agora sim. Agora bom dia, Ju, foi. bem-vinda. Bom dia, meninos. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre algumas temáticas que a gente gosta de dar uma provocada aí no pessoal, né? E a de hoje a gente já pegou um gancho da nossa collab de terça-feira, que é falar um pouquinho e abrir, né? A gente falou sobre a importância da tomada de decisão, que a gente não erra muitas vezes na tomada de decisão, mas por não ter informações suficientes para assegurar essa tomada de decisão. Então a ideia hoje é nós falarmos um pouquinho sobre isso. A Ju foi promovida agora aqui na Clube, né? Nossa collab semanal, né? Bem-vinda. Agora ao vivo, a gente te saúda, né? Que legal que tu possa contribuir conosco semanalmente, né, Ju? Mas eu tava vendo essa pauta, né? Escutei o teu comentário, né? Hoje, a minha pergunta é o seguinte, em 2026, Juliana Alano, ainda tem muito empresário que se esconde dos problemas através de não querer saber dos seus números, aquela coisa que se eu não sei, eu não vou sofrer. Tem isso ainda? Quase 100% dos casos, eu acredito que ainda tem uma certa resistência de querer ter clareza. E aí a gente entra em vários outros pontos e é legal, vamos começar por a parte mais psicológica mesmo. Ontem nós estávamos em mentoria com o Ricardo Catani, falando sobre comercial / vendas, e ele fez uma pergunta já de cara na mentoria e eu achei muito legal, porque não tem a ver exatamente com a área comercial, assim como muitas vezes a gente traz algumas temáticas que dá para espelhar para todas as áreas. Você empresário que está nos ouvindo, né? Você ouvinte de qualquer porte, de qualquer setor, o que você se depara diariamente que são problemas recorrentes? Porque esse problema recorrente, ele tem uma causa. E isso muitas vezes vai fazer com que essa causa ela esteja lá atrelada a reflexos no teu organismo, como por exemplo a falta de sono, a irritabilidade, o não querer olhar para as coisas. Então isso tudo ele tem um reflexo da falta de organização dentro das empresas. E aí quando a gente fala de falta de organização, a gente está falando do quê? Da falta de processo definido e de como eu vou aplicar esses processos. Então, que são duas coisas que eu acho que é importante a gente levar, né, para a nossa conclusão depois, que é, tá, perfeito, eu tenho que fazer uma tomada de decisão, eu tenho que ter clareza sobre os meus números para essa boa tomada de decisão. Mas vamos começar do início, né? Quando a pessoa vai abrir uma empresa. Normalmente a pessoa ela abre a empresa sem ter o recurso financeiro, o que pode não é recomendado? Não, porque o risco é maior, mas não quer dizer que ela esteja errada. Então ela busca dinheiro de terceiros muitas vezes para abrir uma empresa que ela tem um sonho. Perfeito. Só que ela não vai fazer uma pesquisa de mercado, ela não vai olhar para os números do concorrente, se aquilo é de fato algo que vai trazer um benefício para o consumidor ou se é algo que ela tem o sonho de abrir. Eu gosto muito de cozinhar, então eu vou abrir um restaurante. Perfeito, mas você foi analisar qual a culinária que você vai servir, o que as pessoas hoje estão buscando na tua região, quanto você vai ter que trazer de capital, porque daí não é só o investimento, tu tem que manter isso por um tempo, até porque as empresas, muita gente não sabe nem o que é ROI, o retorno do investimento investido, né? Então eu preciso saber quanto tempo eu investi um dinheiro, quanto tempo isso vai voltar. E aí se a pessoa já começou errado, se ela já começou lá pegando capital de terceiro para investir no negócio, ela já está com risco maior. E muitas vezes ela depende exclusivamente da renda desse negócio para sobreviver. E é onde as pessoas começam, né? Aquele dado que é triste no Brasil, mas menos de 80% das empresas fecham em menos de 10 anos hoje. Então, quer dizer, a perpetuidade das empresas hoje, elas dependem basicamente das tomadas de decisão. Então, abrir um negócio também é uma decisão. E aí, quando a gente fala dos processos e da organização, a gente tem que lembrar que isso é o papel do empresário. Ju, mas eu tenho que pegar e fazer lá, cobrir a folga do meu funcionário. Esse não é o papel do empresário. Este é o papel do que a empresa tem que entregar lá para o consumidor final. Mas o papel do empresário é o quê? É fazer tomada de decisões difíceis, é saber contratar, é saber
saber demitir, é saber treinar, é lidar com essas situações. Não, Ju, mas eu não tenho tempo. Isso acho que é o ranking número 1. Eu não tenho tempo de fazer. Não, mas eu ainda vou ter que cuidar do meu comercial. Eu vou contratar uma agência de marketing para fazer isso para mim. Legal, só que detalhe, a agência de marketing não vai saber fazer se você não direcionar ela do que é a sua empresa, da essência que você gostaria de comunicar, assim como o financeiro também. Quem vai dar o direcionamento dos números, se eu posso comprar mais, se eu preciso vender mais, se eu posso contratar mais gente, se eu posso ampliar a minha produção, são os números. E aí é onde começa a falta da informação para a tomada de decisão. E também eu já quero aproveitar e lembrar, que foi o que a gente comentou um pouquinho na terça-feira na Collab, sobre a questão dos horários e a forma como a gente toma essa decisão. Beleza, eu tenho os números. Qual é a melhor hora, falando da área financeira agora, para poder fazer a organização financeira da empresa? É a primeira hora do dia. Tanto que quando eu passo pelas empresas, eu sempre peço para que o financeiro, ele pare, que ele olhe para o financeiro no começo da manhã. Porque se ele ficar só apagando incêndio, se o empresário parar lá às 4 horas, 5 horas da tarde, na finaleira do dia, ele vai esquecer de pagar o boleto. Na verdade, a preocupação dele nem deveria ser qual boleto pagar. Ele já deveria estar com essa rotina organizada antes mesmo de ter que fazer a ação. Então, são as pequenas coisas que ele deveria estar pensando na estratégia de coisas maiores para a empresa. Aí ele está preocupado se o cliente pagou porque ele precisa do fluxo de caixa para pagar o boleto do final do dia, que é a realidade de muitas empresas hoje. Sim, essa é a questão, né? As pessoas estão, digamos assim, batendo escanteio para a área cabecear, né? E trocando figurinha muitas vezes. E a importância disso, né, Ju? Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes elas vão deixando de lado, elas querem fazer tudo da empresa e, como tu falou, a parte financeira elas vão jogando do jeito que dá, abre aspas, né? A importância disso para uma empresa saudável, porque eu tava pensando que tu falou, né? 80% das empresas fecham em menos de 10 anos. E tem uma situação de que quase 50% em menos de 2 anos, né? Quando a gente traz para a nossa realidade, né? A importância de tu fazer o feijão com arroz bem feito, porque a gente aqui vive uma realidade onde os aluguéis não são baratos, a mão de obra muitas vezes é difícil de tu conseguir, dependendo do segmento, né? A gente olha principalmente para serviços, né? Que é o nosso grande, a nossa grande motriz aqui, né? Então, a importância de tu fazer uma análise disso tudo e de tu ter informação, né, Ju? Porque sem a informação, tu não vai saber tomar a decisão correta, né? Exatamente. Eu vou fazer uma lacuna da tua colocação, Cabelinho, até porque muitos ouvintes, eles não têm uma empresa com funcionários. Daí, quando a gente começa a falar, né, da estrutura de funcionários e de quem fazer, para quem delegar fazer isso, é diferente pro eu empresa, né? Eu brinco porque tem o cara que ele é a empresa única e ele que tem que fazer. Daí ele vai dizer assim, tá, Ju, mas o que tu tá me dizendo não se aplica a mim? Sim, se aplica, mas de uma forma diferente. Então, você que nos escuta, que é eu, empresa, que é só você, como é uma empresa menor, vamos considerar que se a pessoa é sozinha, muitas vezes a empresa dela também tem uma operação menor. Então ela vai decidir ao longo da semana coisas diferentes para fazer. Ela não vai olhar todo dia pro cabelinho pro financeiro dela. Sim. Não vai ser a mesma rotina que aquela empresa que precisa fechar o caixa diariamente, que tem um funcionário lá na front, que precisa começar todo dia com troco e tudo mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa rotina, talvez semanal. Então é diferente nesse quesito da organização, do processo dele, mas as informações básicas ele tem que ter. Ele tem que ter essas mesmas informações. E aí hoje a gente não pode deixar de citar a tecnologia como uma aliada, porque a gente não pode deixar de olhar para isso. Eu mesma essa semana estávamos com um programa de gestão na Sicredi falando sobre o uso de ferramentas como o Cloud. Hoje tem ferramentas que antes eu levava em torno de 5, 6 horas para fazer um fechamento, muitas vezes, de pegar informações isoladas de sistemas diferentes para conseguir olhar para o dashboard. Hoje o Cloud faz isso de forma automática em 30 minutos, muitas vezes. E faz de uma forma muito assertiva. Tu tem que, claro, né, toda a ferramenta tem que ser conferida, mas papéis que a gente desenvolvia durante um dia, hoje tu consegue fazer em 1 hora. Então a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor, a gente precisa olhar para isso com mais carinho, porque aquele cara que fica atrás hoje do computador levando 7, 8 horas para fazer coisas operacionais, ele pode fazer em 1. E ele usa essas outras 6 horas para afiar machado, para fazer treinamento de equipe, para organizar as coisas que precisam de mais atenção do dono. Porque o funcionário, gente, o colaborador, ele não tem as mesmas dores que você que tem a chave da empresa. Para ele, as prioridades são muito diferentes. Ele não vai pensar se você tem os boletos para pagar no final do mês.
mês. Ele está pensando ali na prestação de serviço que ele está fazendo para ti. E é isso mesmo. Agora, você como empresário também tem que assumir a responsabilidade de entender que esse processo muitas vezes doloroso, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas muitas vezes para fazer com que a empresa evolua. E se ele não fizer isso, a empresa não vai evoluir. Se não depender dele, se ele deixar para outra pessoa a responsabilidade, as coisas não vão acontecer. Então é preciso muitas vezes, daí a gente faz o gancho com a primeira pergunta do Cabelinho, sobre os caras muitas vezes não querem olhar para os números. E é isso mesmo, às vezes os números doem. Ah, Ju, por que eu vou olhar? Essa é a resistência de muitas que me chamam para a área de consultoria financeira, e a gente faz um trabalho justamente de educação financeira para o empresário, para mostrar para ele que ok, teu número está negativo hoje, mas como é que eu transformo essa realidade? Né? A gente diz que é o estado de platô, tu precisa muitas vezes descer, a empresa tá tudo bem, enquanto não acontece uma pandemia, enquanto não acontece uma enchente ou não acontece nada desse tipo, tá tudo certo, o cara fica apagando incêndio, ele nem percebe se ele tem lucro, se ele não tem lucro, porque tá tudo certo. Tá na rotina dele. Ele botou o Prolabore no bolso, tá vivendo a vida que ele queria, então tá tudo certo. No momento em que isso acaba tendo algum break no meio do caminho e que ele começa a perceber que o fluxo de caixa já não é mais tão seguro quanto era antes, que ele não tem reserva financeira, que ele já não tá mais vivendo o padrão que ele tava vivendo e que as coisas começam a apertar, aí ele me chama e pergunta, cadê o meu dinheiro? Né? Normalmente é isso. E boa parte das vezes é a mistura do dinheiro pessoal com o dinheiro empresarial. Né? Então ele vai tirando, e em algum momento falta na empresa, e daí ele tem que tirar do pessoal e repor de novo na empresa para poder manter a operação. Então, assim, para a gente fazer um fechamento legal, né, dessas informações da tomada de decisão assertiva baseada nos números. Primeiro é ter o processo. Né? Uma empresa sem processo é como se a gente estivesse andando numa estrada sem rumo. Preciso ter o processo desenhado para saber o que eu quero, quais são os números importantes que eu preciso ter na minha empresa, porque cada empresa tem as suas peculiaridades. Então, não dá para também passar uma regra em todo mundo. Tem os básicos, né? Precisam ter números, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, o que eu quero de lucratividade no meu mês, ter as metas de vendas. Isso tudo é básico para toda empresa, pequena, média, grande. Sim, mas tem coisas que a gente precisa daí olhar para a parte de como eu vou operacionalizar isso. Né? Então, vou ter um sistema, vou ter um funcionário que vai me ajudar a construir esse processo. Ju, não tenho, a maior queixa hoje também das pessoas é não tenho mão de obra para fazer isso. Aí você vai ter que buscar outras oportunidades de fazer isso de uma forma talvez até mais barata, como terceirizar. Hoje tem vários tipos de BPO, tanto financeiro quanto comercial. Só explica o que é BPO pro nosso ouvinte, né? Enfim, isso também é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, porque eles ouvem a gente falar, BPO financeiro. BPO significa terceirização. É uma sigla em inglês que fala de terceirização. Então, eu posso ter um BPO de recursos humanos, eu posso ter um BPO financeiro. Dentro da central de negócios, um dos nossos braços da área financeira é terceirização. É como se fosse o teu financeiro por assinatura. Tu vai pagar uma mensalidade em vez de você estar pagando lá para o seu funcionário com encargos trabalhistas, com todo aquilo que vem aparado, com treinamento, com você pagando um sistema para operar. Isso a gente tem dentro da central de negócios. Então, a gente tem uma equipe dentro da central, a gente tem tecnologia dentro da central que nós terceirizamos, então você vai passar lá para nós toda a responsabilidade da operação, não da tomada de decisão. Sim. Isso é muito importante, até porque a gente não... Isso não se terceiriza, né? Isso não tem como terceirizar. O que a gente faz como apoio? A gente pega toda a operação do cara, chega no final do mês, senta com ele, mostra em tempo real para ele tudo o que está acontecendo, até porque os fechamentos são diários, e você tem um dashboard lá e diz para ele, olha, aqui tá apontando um número que não tá muito legal na parte da tua operação, olha, isso aqui tá muito alto, isso aqui tá muito baixo, e aí ele, baseado nisso, ele vai levar esses números para dentro da empresa dele e vai conseguir fazer uma tomada de decisão baseada em números, porque afinal a gente não erra no decidir errado, a gente erra quando a gente não tem informação para embasar a nossa tomada de decisão. Perfeito, já temos o corte da Ju, que eu vou usar depois na rede social. Essa última fala aí tá excelente. Gostou da fala? Gostei. Maravilhoso. Bom demais. É sempre muito esclarecedor receber a Ju Alano aqui, né? Traz, assim, temas que são muito pertinentes e que os nossos ouvintes, empreendedores, ficam com essa pulga atrás da orelha. Porque são dores comuns, né? Quando a gente conversa, quando eu tava no ramo da gastronomia, e hoje eu encontro alguns, a maioria ficou, né? Infelizmente, ou felizmente, enfim, cada um com as suas decisões, não estou mais no ramo, né? E tu conversa, as dores são parecidas, né? Então, provavelmente quem tá nos escutando aí, seja do segmento A, B ou C, também tem essas dores, né?
E é muito legal trazer a Ju aqui, porque ela dá uma brida na mente, digamos assim, das pessoas. Legal. Né? E a gente também pode expandir um pouquinho mais. Acabamos de encerrar o programa de gestão, né? Estivemos em 10 encontros no Sicredi e vamos ter no segundo semestre novamente. Então, já estão abertas as inscrições, totalmente gratuito. A gente ainda continua com a campanha de arrecadação de litros de leite pro Padre Franco, que foi muito legal. A ação a gente já ajuda a parte da gestão e já ajuda também a outra questão social. Então, para você que está nos ouvindo, não tem como pagar um curso? Legal, então para de dar desculpa, porque tem no Sicredi o próximo semestre inteiro falando de temáticas que a gente fala aqui na rádio. Então, por favor, não deixe de se inscrever, garanta a sua inscrição, porque tem vagas limitadas. E como são os encontros, Ju, pra gente reforçar pros nossos ouvintes que precisam participar? O primeiro semestre a gente fez encontros semanais, então foram 10 semanas árduas, foram 3 meses basicamente direto de aula. No segundo semestre a gente vai espaçar um pouquinho, né, até pela questão da rotina do pessoal, então vão ser aulas de 20 em 20 dias. 20 em 20. Isso, então a pessoa, diferente do primeiro que a pessoa se inscreveu e participou do programa inteiro, dessa vez a gente vai ter aberturas de inscrições para cada rodada. Então de 20 em 20 dias já estão abertas todas as rodadas, a pessoa pode entrar lá e se inscrever em cada uma delas, todas elas são de forma gratuita, vão ser no espaço Sicredi da João Pessoa, nas quintas-feiras, das 18h30 às 22h. Legal demais. Excelente. Baita oportunidade para quem tá precisando dar a sua reorganizada nas suas empresas, quem precisa dar aquele olhar Um mais pouco a profissional. chacoalhada, né? Aquela Isso. chacoalhada, tá ali sentado, olhando, será que eu faço? O que eu faço? Tá 6, 7 meses pensando em tomar uma decisão e não toma, pensando em fazer alguma coisa diferente e não faz. Isso aí. E a primeira temática vai ser finanças, porque bem como vocês falaram na rádio ontem, temos uma tomada de decisão em setembro para a questão da reforma tributária, né? Então, o empresário precisa tomar uma decisão importante e a nossa primeira aula vai ser dia 13 de agosto e vai ter reforma tributária nessa temática também. Então, para que o pessoal já faça a tomada de decisão baseada em dados em setembro. Não dá mais para amadorizar, né, Cabelo? O Não. empreendedor hoje não tem 2026. mais espaço para amadorismo. E aí, trazendo a realidade de ontem e de hoje, né? Hoje a gente conversa com a Ju, ontem a gente conversou com o John Dennis sobre a questão tributária também e tudo mais. São várias nuances que uma vez tu podia, tipo assim, isso eu vejo depois. Não dá mais pra ver depois. Não tem mais como, né? Muito obrigada pelo espaço, meninos. Até o mês que vem. Excelente, Ju, muito obrigado. Na sequência vai estar na íntegra no canal do GJR no YouTube, o nosso bate-papo de hoje também, o cortezinho que a Ju preciosamente ali nos disponibilizou com uma fala sensacional pra gente colocar lá no @grande Jornal Regional no Instagram. Obrigado, Ju, até a próxima. Rápido intervalo, a gente já volta pro último bloco de hoje aqui no GJR. Grande Jornal Regional.